iniciar, eu acredito que a melhor pergunta para você, pastor Bruno, é qual o significado do nome igreja? O que quer dizer o nome igreja? Muito bom, essa pergunta, eu até tenho uma colinha aqui e eu coloquei justamente esse primeiro ponto, né? Porque justamente para a gente entender o papel da igreja, a missão da igreja, a gente precisa definir, né? Então, o que é a igreja? E essa é uma pergunta muito importante, né? Eu estava falando aqui justamente, antes da gente iniciar, o quão importante é esse tema, porque a gente vive num tempo de muita confusão, né? Infelizmente, a igreja brasileira, né, e eu falo igreja de um modo geral, né, o entendimento do que é a igreja cristã, tanto no meio evangélico como no meio católico romano também. Então, há grande confusão do que é a igreja, né, e, consequentemente, qual é o papel dela. Então, quando a gente não entende o que é a igreja, o que é essa coisa chamada igreja? Né? Por exemplo, você tem aí movimentos chamados de desigrejados, né, justamente por não entender o termo igreja. Alguns usam o argumento de dizer, porque a palavra igreja, ou a igreja ou as instituições não são a igreja de Cristo. Então querem sair do meio das instituições, né, das denominações, porque muitas vezes não vê ali uma definição clara sobre o que é a igreja nas escrituras, e aí diz, não, isso aqui é igreja. Então o que é a igreja? É um movimento fora das denominações? É um movimento sem liderança? É a igreja institucional, né? O que é de fato igreja, né? A palavra igreja, a palavra como a gente conhece no português, ela vem de uma palavra grega, né, chamada eclesia ou eclésia. Essa palavra ela aparece no Novo Testamento, né, que foi escrito em grego, né, pela primeira vez, e ela não é um termo que é específico do ajuntamento religioso. A palavra eclésia quer dizer chamados para fora, né? E ela era usada no contexto grego para falar de qualquer ajuntamento que os gregos faziam para debater qualquer assunto, né? Ou seja, tipo então, uma assembleia. Exato, também. uma assembleia, né? Então eles chamavam, essas pessoas convocavam por meio de uma convocação pública, uma convocação oficial, né, para as discussões. Os gregos gostavam muito, a gente vê naquela passagem lá de Atos 17, né, que Paulo prega em Atenas, ali você vê um ajuntamento de filósofos, de estudiosos da época, para aprender eles. O texto diz lá que eles faziam muito isso, né? Eles se reuniam para ouvir as novidades. Quando Paulo começou a pregar lá na cidade, eles queriam ouvir, então chama Paulo para o Areópago, vamos ouvir o que esse homem tem a dizer. Então essa eclesia ou eclésia era esse chamado das pessoas para fora das suas casas, para que eles se reunissem em um lugar. Essa definição é interessante, porque eu sempre quando falo definição, na própria definição a gente já vai corrigindo alguns erros, né? Porque eu vejo muita gente usar o significado de eclésia, né, de eclesia, chamados para fora, para dizer que a gente não pode ficar entre as quatro paredes da igreja, né? A gente tem que ir para fora. Mas na verdade o sentido é outro, né? O termo mais chamado para fora, esse mesmo. Chamado para fora das suas casas, para que eles tenham uma assembleia, uma reunião, né, um ajuntamento em algum lugar para ouvir algo. E aí Jesus usa esse termo, né, e os autores bíblicos do Novo Testamento que registraram as palavras de Jesus no grego, né? O grego era a língua falada, né, no período do Novo Testamento, era uma língua como o inglês dos nossos dias, né? No Brasil não é tão, apesar da gente estudar o inglês na escola, né, não é tão usado o inglês no Brasil como fala, né? Mas a gente vai em outros países, você tem a fala do país e você tem a língua inglesa, né? Então você sempre tem as pessoas também, você tem lá na China, você tem o pessoal que fala em mandarim, mas tem a língua inglesa, o pessoal se comunica em inglês. Você vai para o Japão, você tem isso também. Você vai para alguns lugares da Europa, você tem. Então o grego era essa língua oficial falada no período de Jesus. Então a palavra, por que eu estou falando de tudo isso? Para justamente a gente entender esse termo, né, eclesia. Então foi usado no Novo Testamento, chamados para fora. A primeira vez que esse termo aparece, se os irmãos puderem colocar aí, é Mateus, o Evangelho de Mateus 16, capítulo 16, verso 18. É a primeira vez que a palavra igreja ela aparece nas Escrituras, né? E ele é um texto interessante, né? Porque a passagem aqui, o contexto, né?
Jesus ali perguntando aos seus discípulos, né, quem vocês dizem que é o Filho do Homem, né? Eles começam a dizer, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias, algum dos profetas, etc, etc. E aí o apóstolo Pedro faz aquela grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma confissão basilar, né, do cristianismo, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. E aí depois de Jesus dizer que Pedro era bem-aventurado, ele fala no versículo 18, né? Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, ou as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para a gente ter uma ideia do quão importante é o tema da igreja para nós, o primeiro a usá-la foi o próprio Senhor Jesus. Então há quem diga que Jesus não fundou igreja nenhuma. Essa é a prova de que ele fundou, sim. Antes dos apóstolos, ele foi a primeira pessoa a usar a palavra igreja. Eu edificarei a minha igreja. Esse texto também causa muita confusão, porque o catolicismo usa esse texto para dizer que Pedro foi o primeiro papa, né? O primeiro papa, justamente. Porque ele diz, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu não vou entrar nas controvérsias do texto, porque não é o nosso tema, senão a gente perde muito tempo. Mas apenas trazendo a melhor interpretação que eu considero para esse texto, é que quando Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo a Pedro como um apóstolo, um dos mais importantes apóstolos, porque ele foi de fato um dos líderes da igreja em Jerusalém, ele e Tiago, né? Paulo foi muito importante entre os gentios, mas Pedro foi o principal apóstolo entre os judeus, né? Então, ali naquele momento, Jesus estava se referindo a Pedro enquanto apóstolo, mas não só isso, Pedro fazendo aquela confissão. Então, o que é a pedra que Jesus edifica, onde Jesus edifica a sua igreja aí? A gente vai chegar lá falando dos apóstolos, né, mais à frente, e isso vai ficar mais claro. Então, a confissão apostólica do apóstolo Pedro de que Cristo é o Filho de Deus e Cristo é o Messias. Então, ele estabelece a sua igreja sobre esta confissão e sobre o ministério de Pedro ali naquele momento, mas representando o colégio apostólico. E são os homens que foram enviados por Deus, escolhidos por Deus para registrar todo o Novo Testamento, né? Toda a palavra de Deus no Novo Testamento, né? Então ele edifica a igreja. Então isso já está apontando para um lugar importante para nós. Jesus edificou uma igreja. Ele usou a expressão eclésia. Aqueles que são chamados para algum lugar. Aqueles que são chamados para um tipo de ajuntamento, um tipo de comunhão. E o que esse povo vai fazer junto? Né? Eles são chamados para quê? E aí a gente já vai começar a pensar no papel, né, na missão da igreja. Mas é importante primeiro pensar nesse termo, né? Chamados para fora, ou seja, o Senhor Jesus nos chamou a sua igreja, edificou a sua igreja. Nos chama a sair de casa. Exato, né? Sair das nossas casas. Sair, veja que sempre na Escritura nós temos a ideia de um chamado, né? Deus chamou Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vem. O Senhor passou pelos apóstolos dizendo, olha, vem, larga aí tuas redes, larga o que está fazendo e vem. Jesus diz, olha, quem não pode negar a si mesmo, né? Quem não tem capacidade de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, ele não pode seguir. Então se negue, tome a sua cruz e venha. Então é um chamado a segui-lo. Então Jesus edifica uma igreja e essa igreja são pessoas que são chamadas. Agora são chamadas para quê? E aí a gente vai buscar isso na Escritura aqui. Vamos sim.